A ansiedade é um tema cada vez mais presente na sociedade atual, afetando pessoas de diferentes idades e contextos sociais. Em meio à rotina acelerada, cobranças diárias e desafios pessoais, muitas pessoas têm enfrentado dificuldades para lidar com suas emoções. Pensando nisso, nós convidamos a psicóloga Gardênia Rocha para esclarecer dúvidas, explicar os principais sintomas e orientar sobre a importância de buscar ajuda profissional quando necessário. Doutora Gardênia, um prazer recebê-la aqui no Papo Saúde. Prazer, todo meu. Eu queria começar explicando o que de fato é a ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção normal como qualquer outra. Assim como nós temos tristeza, medo, alegria, felicidade, nojo, nós também temos a ansiedade. A ansiedade é uma emoção normal que faz parte de nós, seres humanos. Ponto. Quando é que essa ansiedade deixa de ser normal e passa a ser patológica? Porque existem essas diferenças, né? Então, assim, eu vou primeiro explicar o que é a ansiedade normal para que, né, as pessoas... Para a gente perceber a diferença, para a gente perceber a diferença. Quando existe um evento importante para acontecer, Daniele, a gente fica ali naquela euforia, a gente fica mais agitado, né? Sente aquele frio na barriga, palpitação no coração. Se vai ter um casamento, o nascimento de um filho, uma formatura, uma viagem, é normal que as pessoas elas sintam, né, esses sintomas e fiquem ali naquela euforia dessa ansiedade. Por quê? Porque é algo novo que está para acontecer. É um momento, às vezes, importante que vai acontecer na vida da pessoa. Então, tudo aquilo que é novo gera aquele receio, aquele medo, o que é que vai acontecer, como é que vai ser. Então, gera aquela empolgação e gera essa ansiedade. Às vezes, a pessoa fica sem dormir, né? Existe alteração no apetite, aquela dorzinha de barriga, friozinho na barriga. Quando é que essa ansiedade deixa de ser normal e passa a ser patológica? Quando esses sintomas, eles estão presentes, mesmo não havendo nada importante para acontecer. Na mente da pessoa, algo ruim vai acontecer, algo difícil vai acontecer, né? Existe a preocupação excessiva com o futuro. E aí vem esses sintomas, né, mesmo não tendo nada para acontecer. Ou seja, palpitação no coração, aperto no peito, falta de ar, dores de cabeça, dores de barriga, tremores, insônia, né, tensões musculares, irritação sem motivo aparente, a sensação de tristeza, às vezes até mesmo o isolamento, aquela vontade de chorar sem explicação. Então, quando esses sintomas, eles passam a ser recorrentes na vida da pessoa e começam a impedir, atrapalhar essa pessoa de ter uma vida, digamos, que normal, é importante buscar ajuda profissional, porque essa ansiedade, ela já deixou de ser normal e passou a ser patológica. E o que é que pode causar essa ansiedade, pode causar uma crise de ansiedade? Eu costumo dizer que as crises de ansiedade, elas não acontecem do nada. Às vezes as pessoas dizem, do nada eu tive uma crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela vem pelo acúmulo de medo, de preocupação excessiva, né, de pensamentos negativos relacionados ao futuro. Esse excesso de preocupação, esse excesso de pensamentos negativos faz com que o corpo entenda que tem um perigo, que existe uma ameaça. E aí vem todos esses sintomas. Então é muito importante a gente se atentar ao estilo de vida. Questão de trabalho, questão de relacionamento, vida financeira, vida familiar, vida social. Como é que você tem estado diante das situações do seu cotidiano no dia a dia? Como é que você tem lidado com os problemas, com as situações na sua rotina no dia a dia? Porque às vezes a pessoa fica muito preocupada, vive em um estado de alerta constante. Então, vai chegar um momento em que o seu corpo ele vai responder. É uma doença, é um transtorno de difícil diagnóstico, porque de primeira a pessoa demora para aceitar, demora para buscar ajuda, então esse diagnóstico vem tardio? Normalmente esse diagnóstico vem tardio. Por quê? Porque como é uma questão emocional, infelizmente as pessoas ainda tendem a negligenciar muito. Então vem assim, não, isso é só coisa da minha cabeça, isso é bobagem, isso vai passar, né? Às vezes dizem, não, isso é frescura, isso aí é falta de Deus, né? Então vai orar, vai dormir, vai sair, vai viajar que passa. E aí o tempo vai passando e isso vai aumentando.
né, vai aumentando. E a pessoa busca tratamento, ela só busca, né, ajuda normalmente quando ela já está no limite. Infelizmente, nós ainda vivemos em um cenário como esse. As pessoas vão negligenciando, vão colocando para debaixo do tapete, vão deixando para depois, e quando elas já não têm mais o que fazer, muitas vezes, é que elas começam não, agora eu preciso buscar ajuda profissional, uma terapia, e muitos ainda vão com bastante resistência. Eu acredito. E era justamente essa minha próxima pergunta. Como é que é o tratamento? Você falou de terapia, mas também tem casos que precisa de medicação, é uma coisa junto com a outra? Exatamente. O que é ideal? Observou os sintomas, né? Os sintomas, eles estão ali, já está com insônia, já está com aquela irritação, às vezes sem motivo, aquela angústia, né? Já se sente muito preocupado, e isso vem modificando sua rotina e paralisando a sua vida. É importante buscar ajuda psicológica. Dentro da terapia, o psicólogo, ele vai fazer uma avaliação e vai entender quando o caso precisa de uma ajuda, de um acompanhamento também psiquiátrico. Em muitos momentos, somente a terapia funciona muito bem. Em outros, em casos mais graves, é necessário a ajuda psiquiátrica. E aí a gente faz o tratamento com a terapia, com o psicólogo e com a medicação e com o psiquiatra. Por quê? Porque a medicação, né, a psiquiatria, ela vai tratar ali os sintomas. A pessoa às vezes não está conseguindo dormir direito, né, está tendo muita crise de ansiedade, os sintomas eles estão muito acentuados. Então, essa medicação ela vem para amenizar esses sintomas e para a pessoa passar a ter uma vida muito mais funcional. Enquanto a terapia, a gente vai tratar a causa. O que é que está, né, ocasionando toda essa questão? O que é que está acontecendo? É um problema no relacionamento? É um problema financeiro? É um problema de trauma de infância? Foi a negligência? Foi abuso? O que é que aconteceu? E aí a gente vai tratar. É um processo. Não é do dia para a noite. Eu escuto muito, não sou da área, mas eu escuto muito pessoas que têm algum transtorno, alguma ansiedade, alguma depressão. Ah, não vou procurar um médico porque eu vou ficar viciada em remédio. Isso de fato acontece ou é um mito? Na verdade, eu costumo dizer assim, que tudo precisa ser com acompanhamento médico. Né? Eu sei, né, eu estou dentro da clínica, dentro do consultório, e eu sei que muitas pessoas fazem uso de medicação sem nenhuma recomendação médica. Né? Então, assim, algumas situações, em situações muito específicas, o tratamento ele precisa ser contínuo. Dentro de alguns transtornos psicológicos, o tratamento medicamentoso ele precisa ser contínuo, a terapia também precisa ser contínua. A gente está falando aí de quanto tempo? 6 meses no mínimo? Quando a gente fala de terapia para ansiedade, para depressão, né, dentro da terapia cognitivo comportamental, a gente vai de 6 meses, 1 ano, depende muito de cada paciente. Agora, quando a gente trata de uma esquizofrenia, de um transtorno bipolar, esse tipo de transtorno são transtornos que precisam de medicação contínua e de terapia contínua. Né? Então, assim, estou com ansiedade, depressão, um toque, né, transtorno de pânico, isso tem começo, meio e fim. Né? Isso tem tratamento, tem começo, meio e fim. Mas, para alguns transtornos, de fato, né? E com relação a se viciar na medicação, existe sim a possibilidade, quando a pessoa faz o uso indiscriminado, sem acompanhamento, sem a ajuda de um profissional da área, de um psiquiatra. E a ansiedade, ela pode acometer qualquer idade? Crianças, adultos, idosos? Qualquer idade. Qualquer idade. A ansiedade, ela não escolhe idade, cor, religião, né, status social. A ansiedade não escolhe. Então, hoje, a gente vê muitas crianças com ansiedade já assim bem elevada, tomando medicação, fazendo terapia, né? Então assim, já é constatado, né, dentro dos consultórios, que as crianças estão cada vez mais ansiosas, né? Os adultos estão mais ansiosos, os idosos também estão muito ansiosos, então acomete todas as idades. Entendi. E qual é a importância do apoio familiar, do apoio de amigos para quem está aí nesse tratamento? É fundamental. É fundamental, né? Dentro de um tratamento psicológico e psiquiátrico, quando existe o acolhimento da família, esse paciente ele se desenvolve, né, e tem uma melhora muito mais rápida e mais significativa. Porque quando a família tem
bloqueio, quando a família tem muito preconceito, quando a família não se envolve no tratamento, a gente tem muita dificuldade em evoluir. Por quê? Porque principalmente se essa pessoa, né, é um parceiro, é pai, é mãe, é como se a gente fosse construindo um caminho e às vezes a família vem atrás destruindo aquele que a gente está construindo. O que não dizer para uma pessoa que está fazendo um tratamento porque está ansiosa? A senhora falou aí questão de falta, muita gente fala, é falta de fé, tenha força, reaja. Eu acredito que são palavras, afirmações que devem ser evitadas, né? Sim, com certeza, né? Isso é falta de fé, vá para a igreja, vá orar, vá rezar. Isso é frescura, isso é coisa da cabeça. Você está fazendo cena, você está fazendo teatro, você quer chamar a atenção. Isso é fraqueza, né? Se levanta, vai fazer alguma coisa. Não, né? Questões de saúde mental, elas são tão importantes quanto questões físicas. Né? Não, ninguém inventa uma depressão, gente, ninguém inventa, ninguém cria uma depressão para chamar a atenção. Pelo contrário, as pessoas escondem que estão com ansiedade, escondem que estão com depressão. Às vezes você está aqui num ambiente e a pessoa está sorrindo, e a pessoa está ali conversando, interagindo. E por dentro ela está destruída. Ela está destruída, quando chega em casa ela chora, né? Ela se sente muito triste, ela se sente muito sozinha. E às vezes você vê casos, né, de suicídio, que você diz, nossa, como assim? Fulano estava aqui ontem, tão bem, não parecia. E a pessoa tinha uma depressão, tinha uma questão muito séria, muito profunda com ela. Né? Então, assim, as pessoas não têm prazer em dizer que estão emocionalmente doentes. Por quê? Porque a nossa sociedade ainda tem muito preconceito. Né? Remete muito àquela coisa da fraqueza, da falta de Deus. Né? Nossa, como assim? Você... tá deprimido, tá com depressão, tá com ansiedade. Então, assim, nós temos ainda muitos preconceitos, muitos tabus a serem rompidos, né? Então, é importante que a gente tenha esse acolhimento. E o que é que a gente deve dizer? Para um caso de um amigo, de um parente que esteja passando por um problema de saúde mental, por ansiedade, o que é que a gente deve falar para tentar ajudar? No caso, orientar primeiro a busca pela ajuda profissional, psiquiatra, psicólogo, né? E o que você pode fazer muitas vezes é dizer, eu estou aqui. Independente do que aconteça, eu estou aqui. Se você quiser chorar, eu estou aqui, né? Eu estou aqui com você, para te acolher, né? E te amar, independente do que aconteça. Não tem muito o que se dizer, né? Nós não temos muito, não tem ali um texto, um contexto, é o acolhimento. A pessoa empatia, a pessoa sentir que ela está sendo entendida, compreendida, ouvida. Isso é o mais, assim, muito importante, porque quando a pessoa ela está nesse estado, ela fica muito mais sensível, né? Às vezes um olhar, ela já percebe um olhar diferente, ela já percebe uma atitude diferente. E tudo que as pessoas precisam nesse momento é de acolhimento, é acolhimento. Palavra de ordem, né? É. Além da ansiedade, que outros transtornos são comuns e que preocupam aí? Depressão, né? Transtorno de pânico, que ele já está ali um pouquinho acima da ansiedade, né? Temos ali o toque, temos o transtorno bipolar, temos aí a esquizofrenia, temos diversos transtornos psicológicos, né? E para cada um deles existe um tratamento específico e existe um tratamento adequado. Entendi. A ansiedade, geralmente, ela vem associada a um quadro de depressão? A pessoa está com depressão e tem crise de ansiedade, ou ela está com ansiedade e fica depressiva? Como é que é essa relação? Existe esse transtorno que a gente chama de transtorno misto, né? A ansiedade e a depressão. Então, assim, eu digo que a ansiedade é a base. Né? A partir ali da ansiedade, vários outros transtornos eles vão se desenvolvendo, como é também o caso da depressão. Alguns transtornos a pessoa já vem com eles, já nasce com isso, né? Outros ela desenvolve. Então, eu digo que a ansiedade é a base. Quando a gente vai colocando essa ansiedade para debaixo do tapete, né? Quando a gente vai negligenciando essas emoções, a tendência é que se transforme até em transtornos muito mais graves. Então é importante se fosse a base, como se todo mundo começasse pela ansiedade. É como se a maioria das pessoas começasse pela ansiedade.
digamos assim, a preocupação excessiva com o futuro, né, a necessidade de aprovação muitas vezes, né, aquela necessidade de estar sempre ali se mostrando que está bem, né, preocupação às vezes com relacionamentos, às vezes são relacionamentos abusivos que a pessoa viveu, negligência, questão de autoestima também é um ponto que é bastante significativo na vida das pessoas, a questão da insegurança, né? O medo, a comparação, isso gera muita ansiedade. E aí vem essa ansiedade que fica bem ali escondidinha, né? Aquele medo de se expor, o medo do julgamento alheio. Então, são situações, Daniele, tão sutis do dia a dia, mas que elas vão se juntando, elas vão se acumulando, e isso vai formando ali um grande problema. Uma bola de neve. Uma bola né? de neve. Precisa ser cuidado, precisa ser tratado, e muita coisa pode ser evitado, né? Se começar um tratamento correto, Sim. se deixar de lado a questão de preconceito, se aceitar doente, porque muita gente não se aceita doente. Eu tô com não estou com depressão, é só uma tristeza. Uhum. Uma coisa muito comum, uma dúvida muito comum é como diferenciar uma tristeza patológica de uma tristeza realmente, porque a gente não é feliz, ninguém é feliz toda hora. Sim. A gente tem momentos tristes, Sim. acho que faz parte da vida de todo mundo, mas como é que a gente consegue diferenciar quando aquela tristeza é algo que já se instalou patológica ou é uma tristeza passageira? Ou é uma depressão, né? Ou é uma depressão. Sim. Dentro da psicologia, a gente observa a questão da frequência e da intensidade. Se você ficar triste, é normal. Faz parte da vida, em momentos pontuais, você fica ali, aconteceu uma situação, você fica triste, é normal. Mas se essa tristeza, ela passa ali 15 dias, você está triste, você não tem ânimo para nada, a vida virou preto e branco, você não vê mais sentido, né? Você não tem vontade de fazer as coisas que antes você fazia, você não tem mais vontade de socializar, de sair, né? Houve uma alteração no seu sono, no seu apetite, no seu humor. É importante buscar ajuda profissional, porque aí já caracteriza um quadro de depressão. A tristeza, quando muito prolongada, depressão. A ansiedade, sintomas de ansiedade, quando muito prolongados, ansiedade patológica. E aí a gente precisa observar quanto tempo que eu estou enfrentando isso. Há quanto tempo que eu estou com esses sintomas de ansiedade. Há quanto tempo que eu sinto essas palpitações, esse aperto no peito, essa falta de ar, essa angústia, essa vontade de chorar. Há quanto tempo eu estou assim triste, sem ver sentido na vida, sem ter vontade de fazer as coisas que antes eu fazia. Fique atento a esses sinais. Porque dependendo do tempo, né, 15 dias, meses já se prolonga, não é normal. Uma tristeza de 15 não é dias. normal, né? Já é caracterizado uma depressão. Entendi. Você citou aí a questão de suicídio, né? Fulano se suicidou, era tão legal, estava tão tranquilo aqui ontem mesmo conversando com a gente. Que sinais a pessoa que comete um ato desse, ela demonstra, ela dá, para que a gente fique em alerta para tentar ajudar, para ver se a gente consegue evitar? Muitas vezes as pessoas não dão sinais, né? Às vezes, normalmente elas ficam guardando só com elas, né? São casos e casos. Às vezes as pessoas falam, ameaçam, dizem que vão fazer. Em outros casos, as pessoas, elas se guardam, elas ficam como se nada estivesse acontecendo, né? Mas a dor, a decisão já está ali, já está tomada, né? Então, assim, cada pessoa tem a sua reação, tem a sua forma de fazer, de agir, né? Tem a pessoa que ela já é mais expansiva, que ela já fala, que ela já anuncia, que ela às vezes até ameaça que vai fazer, né? E já tem a outra que nunca comentou com ninguém. E ela simplesmente toma a decisão e faz. E não é fraqueza, né? E não é porque ela não gostava da vida ou porque, né, ela não se importava com quem ficou, mas o suicídio, ele é para acabar aquela dor que existe. É como se a pessoa entendesse que a única coisa que vai fazer aquela dor cessar é a morte. É procurar ajuda a qualquer sinal de alerta, né? Procurar ajuda em mais de 90% dos casos, né? A terapia, a ajuda profissional, a gente consegue reverter situações em que a pessoa tem esse pensamento suicida, né? Em que a pessoa já tentou
que eu penso em fazer. Então, dentro da terapia, a gente tem bastante sucesso com relação a isso. Que coisa boa, Gardênia. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está sofrendo com algum transtorno mental, com algum problema de saúde mental, com ansiedade, com síndrome do pânico. Uma mensagem para a gente finalizar a nossa entrevista. Sim, é tão importante quanto cuidar do seu corpo, quanto fazer as atividades aí para deixar o seu corpo bem. É importante que a gente cuide da nossa mente, que a gente cuide das nossas emoções, né? As nossas emoções, elas são a base das nossas vidas. Então, se nós estamos bem emocionalmente, Daniele, as outras coisas, elas fluem nas nossas vidas. Agora, se nós não estamos bem emocionalmente, se nós temos baixa autoestima, se nós sentimos preocupações constantes, muitos pensamentos negativos, se nós não acreditamos em nós mesmas, se nós sofremos negligência, abandono, violência, é importante buscar ajuda psicológica. Dentro da terapia, a terapia não é coisa de gente maluca, não é coisa de gente doida, né? A terapia é para quem quer ter uma vida melhor. Né? Quando você organiza a sua mente, você organiza a sua vida, você organiza seus relacionamentos, você organiza a sua família. E quem é que não quer ter uma vida mais tranquila, mais plena, melhor, né? de viver e de conviver? Os problemas, eles sempre vão existir. Os nossos problemas, os problemas da sociedade, eles estão aí e vão existir. Mas a forma como a gente lida, isso pode mudar. E essa forma, né, quando muda, muita coisa muda. É isso, a tempestade sempre passa, né? Sempre Sim, tem luz lá no final do túnel. É importante buscar ajuda profissional. Tá buscar ótimo. Ajuda profissional. Obrigada, eu conversei com a psicóloga Gardênia Rocha sobre ansiedade, depressão. Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Ao longo dessa entrevista, foi possível compreender que a ansiedade e outros transtornos mentais são questões sérias e que merecem atenção, cuidado e informação. É importante reconhecer os sinais, buscar ajuda profissional e quebrar preconceito que ainda existe em torno da saúde mental. Cuidar das emoções é um ato de responsabilidade e de amor próprio. Falar sobre o tema é um passo fundamental para promover mais compreensão, empatia e qualidade de vida para todos. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.